Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui para a nossa devocional dessa segunda-feira, explicando para você que eu não estou ao vivo. Essa é uma gravação, então não vou poder interagir com você pelo chat, infelizmente. Mas é muito importante para nós que você deixe o seu bom dia para os demais que estão conosco nessa manhã. Alguns de vocês vão assistir talvez à tarde ou em outro horário, mas vocês que estão comigo agora, deixem seu bom dia para os outros, para que a gente possa ter essa interação entre nós. Para aqueles que não me conhecem, que não são aqui da nossa região, eu sou o pastor Vargas, eu sirvo juntamente com outras pessoas na igreja. Eu tenho 73 anos, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, tenho 4 netos, e eu ensino a palavra de Deus há muitos anos na minha vida. E a minha função neste dia aqui é falar sobre o profeta Amós. Talvez você diga para mim, mas pastor, eu nunca li o livro de Amós. Você e uma grande multidão de pessoas nunca leram o livro de Amós, essa é a verdade. Amós é parte dos chamados profetas menores. O que é um profeta menor? A Bíblia divide os livros do Antigo Testamento em várias categorias. E uma delas, por exemplo, são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os chamados 5 profetas maiores. Depois desse, nós temos 12 que são profetas menores. Daí são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores. E hoje nós vamos estudar o Amós. O Amós não é objeto de muitas pregações, porque a mensagem dele, por exemplo, não é tão importante como outros livros. Por exemplo, você pensa no livro que o pastor estava falando a semana passada, o livro de Joel. O livro de Joel é um livro muito lido, porque ele traz uma promessa que está para se cumprir nos últimos dias, quando seria derramado do Espírito sobre toda a carne, os jovens, os velhos, todos seriam tomados por Deus, e grande movimento do Espírito aconteceria nos últimos dias. Está escrito no livro de Joel, no capítulo 2. Outro livro bem conhecido dos profetas menores é o Jonas. Você lembra do profeta Jonas, aquele que foi comido pela baleia? Todo mundo conhece na escola dominical, no início da vida cristã, as histórias de Jonas. Por quê? Porque ele tem uma história muito interessante de um homem que se rebelou contra Deus e Deus o jogou na água e ele foi engolido por uma baleia para salvar sua vida. Mas também tem o Malaquias, que é o último livro dos profetas menores lá. O Malaquias é um livro que fala sobre finanças, então ele é muito usado também porque lá é ensinado princípios muito significativos sobre dízimo. Então esses homens todos, nesses profetas menores, são muito conhecidos e muito pregados nas igrejas, mas Amós não é tanto. O Amós, a maioria das pessoas não conhecem o seu livro, nunca leram o livro de Amós. O Amós, irmãos, ele era simplesmente um pastor de gado. Hoje nós chamaríamos ele de um vaqueiro. Ele diz, eu sou boieiro. Gente, nós não usamos a expressão boieiro, né? Ele diz, eu sou boieiro e catador de sicômoros, colhedor de sicômoros. Nós também não conhecemos muito sicômoro aqui no Brasil, aqui no Ocidente. Sicômoro é uma fruta lá do Oriente, então não tinha muitos aqui. Na realidade, o sicômoro não é nada mais do que um figo bravo, que existia uma árvore muito conhecida, as figueiras, onde tinha o sicômoro, que era usado também para alimentação. Não é esse figo que nós conhecemos aqui no sul, principalmente do Brasil, que a gente faz as geleias, faz os doces, não é. É um figo bravo, mas ele era também para alimentação. Então, o Amós, esse profeta, ele era não só um agricultor, colhedor desse figo, mas também era um homem que trabalhava com gado. Isso fala sobre o jeito do homem ser. Ele não era uma pessoa polida de palavras bem simples e fáceis, pelo contrário, ele era um homem da roça, ele era um homem de meio de animais. E
Deus deu a ele uma mensagem sobre o julgamento vindouro que haveria de vir sobre a nação de Israel por questões de idolatria e também pela falsa adoração a deuses e pela corrupção que a nação de Israel teve naquela época. Ele profetizou que a linhagem de Davi viria através de um Messias prometido, que seria Jesus, e restauraria o trono à casa de Judá. Quem era Amós? Se ele pedissem para descrever um profeta bíblico, eu tenho certeza que você imagina, algumas imagens viriam à sua mente. Talvez um homem velho escrevendo à luz de velas, um jovem mais moço vivendo no palácio do rei, ou um pregador numa esquina gritando para uma multidão distraída. No entanto, quando a gente considera o papel do profeta no Antigo Testamento, muitas coisas não olhariam para um agricultor e um pastor de rebanhos. No entanto, é exatamente isso que Amós era, quando Deus o chamou para ser um profeta. Deixa eu parar aqui. Talvez você pense com você mesmo, mas quem sou eu para ter um chamado de Deus? Eu sou igual ao Amós, eu não passo de uma pessoa muito simples, num trabalho muito simples, muito corriqueiro. Gente, é Deus quem escolhe as pessoas, é Deus quem escolhe você. Não por seus méritos, não pela importância do trabalho que você faz, mas porque Deus é o Deus da graça e cabe a Ele determinar quem Ele quer usar no seu reino para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando Deus chamou Amós para ser um profeta para as nações, ele era um homem comum em todos os sentidos. Mas ele foi comissionado por Deus para entregar uma mensagem de advertência ao povo de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você anda com Deus, se você está andando no caminho de Deus, você pode ser comissionado por Deus a qualquer momento para entregar uma mensagem a um povo, a uma pessoa, a uma igreja, a uma geração, enfim, a várias pessoas. Você é uma arma na mão que Deus tem para usar no seu reino, principalmente para combater a falsa adoração, os corações endurecidos, o pecado do povo, como era o que acontecia lá em Israel. Agora, o nome Amós é muito significativo, significa carregador de fardo. Já pensou você ter um nome desse? Qual é o seu nome, moço? Meu nome é carregador de fardo. O homem carregava peso, a vida dele era muito difícil, com o gado, com a colheita de sicômoros. O que sabemos na Bíblia é simplesmente que esse homem nasceu numa cidade chamada Tecoa e vivia lá, segundo Amós 7,14. Passou a maior parte da sua vida ali como pastor e cultivador desses figos bravos. De fato, Amós é o único profeta do Antigo Testamento que descreve a sua ocupação antes do seu chamado divino. Eu não sei, mas é possível que você também tenha um chamado divino. E você ainda não sabe, ou você simplesmente decidiu não seguir o chamado divino. Eu tenho um testemunho pessoal nessa área. No dia da minha conversão, eu recebi um chamado divino. Naquela noite do 31 de dezembro, quando eu entreguei minha vida ao Senhor e o Senhor me resgatou do mundo, o Senhor me disse através do pregador que estava pregando: separa esse homem, esse moço, porque Deus o chamou para ser um pastor. Mas eu nunca tive dúvida da minha chamada, nunca tive nenhum momento para olhar para trás. Pelo contrário, eu fui comissionado por Deus e eu tenho obedecido essa comissão de Deus há mais de 50 anos. Eu tenho vivido para isso. Então, naquele momento eu não tinha uma grande ocupação, porque eu era muito jovem ainda, mas Deus me chamou do jeito que eu era. Houve uma série de processos até eu chegar a me tornar um pastor em 1978, mas de lá para cá eu tenho feito a vontade de Deus, seguido nos caminhos do Senhor, em obediência à chamada do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: se Deus pode chamar o Vargas, pode chamar você. Se Deus tem uma obra para o Vargas, Deus tem uma obra para você. Então, não se sinta inferiorizado, não ache que com você não vai acontecer. O que você tem que ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, fazer o que está no coração de Deus, e o resto Deus se encarrega. Quando
Amós estava para profetizar, ele foi desafiado por um sacerdote chamado Amazias, que era servo do rei Jeroboão II, e esse homem disse para Amós que ele não tinha qualificações para ser um profeta. E, além disso, ele nem era de uma família assim importante, com descendentes de linhagem sacerdotal. Portanto, a única coisa que aquele homem tinha era uma chamada de Deus. Qualquer autoridade que ele tivesse para falar ou profetizar, como diz Amós 7,15, vinha lá do alto. Eu quero dizer para você, você não precisa ser de uma linhagem nobre, você não precisa ser de uma família sacerdotal, você não precisa ser um filho de pastor, um filho de quem quer que seja. O Senhor te comissiona para fazer a vontade dele. Tudo que o Senhor pede para você é obediência à sua santa vontade. Isso é tudo que ele precisa para você poder ser usado por Deus. E Amós compartilhou fielmente a mensagem do Senhor e entregou essa mensagem às nações naquela época. Então, em Amós capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: o leão que ruge em Sião tinha muita coisa a dizer ao seu povo. O leão que ruge em Sião era exatamente esse profeta que Deus levantou para apontar o dedo para o erro do povo e para conduzir o povo no caminho certo do Senhor. Por 10 anos, no reinado desse sacerdote Jeroboão, do rei Roboão, desculpe, Amós profetizou lá. Ele era um profeta do reino do sul, mas que foi chamado para profetizar no reino do norte. É interessante isso. Isso significa o seguinte: se você receber um chamado de Deus, não significa necessariamente que Deus vai te chamar para profetizar na sua própria nação. Aqui Deus chama esse homem, que era do reino do sul, a cidade de Tecoa ficava próxima ali de Jerusalém, para profetizar lá em Samaria, onde era a sede do governo do norte. Então, Deus chama um do sul para profetizar lá para o norte, como ele pode chamar um do norte para profetizar aqui para o sul. Então, eu quero dizer para você o seguinte: onde Deus tiver um propósito, onde Deus tiver uma necessidade, ele pode chamar você e te usar com grande poder para ser um agente de Deus lá. E pelo que nós vemos na Bíblia ali, o Amós era contemporâneo de Jonas, que eu falei no início, do Oséias, que era um outro profeta que o pastor falou sobre ele recentemente, e também do profeta Isaías, que era um profeta burguês que vivia no palácio do rei e profetizava só lá dentro. O foco do ministério do Amós era exatamente a nação que precisava de um realinhamento moral. Israel tinha se perdido completamente e Deus chamou Amós para colocar a nação de Israel nos trilhos novamente. E como é que Israel se perdeu? Israel se perdeu quando trouxeram para dentro do reino a adoração falsa, que foi trazida pelo Jeroboão II, em Amós capítulo 4, versículo 4 e 5, e Amós capítulo 5, versículos 5 e 6. Havia uma corrupção desenfreada, as pessoas se tornaram gananciosas, materialistas e hipócritas. Exteriormente, eles eram muito religiosos, mas interiormente eles estavam absolutamente fechados para a palavra de Deus. O povo demonstrava um coração tremendamente endurecido. Gente, muito parecido com o que a gente vê hoje. Há muita religião externa, mas há muita pouca adoração do interior. Lá em Israel, naquela época, isso era muito comum. Eles oprimiam os pobres, implantavam medidas falsas para prejudicar as pessoas, coisa que nós vemos no dia a dia, a gente está acostumado com isso aqui, mas por fora há uma fachada, há uma aparência religiosa muito linda, muito boa, mas o coração do povo estava endurecido para as coisas de Deus, como nós vemos hoje. Agora, a condição de Israel naquela época não é diferente do que pode acontecer comigo e com você. Nós temos toda a possibilidade de entrar nesse tipo de coisa. Ser exteriormente religiosos, mas interiormente fechados para a palavra de Deus. Ouvimos a palavra, a palavra, mas não guardamos no coração, não praticamos. Ela se torna corriqueira para nós. Daí a gente começa a rejeitar os profetas,
a gente começa a oprimir os pobres, implantar medidas falsas e coisas dessa nação, dessa magnitude. Por essa razão, Deus enviou Amós para denunciar o reino do norte e alertar o povo a abandonar os caminhos pecaminosos por onde eles estavam andando. O profeta, no capítulo 5, versículo 14 e 15, exortava o povo a retornar a Deus e restaurarem a justiça naquele país, voltarem às origens naquele país. As pessoas pensavam que estavam vivendo na idade do ouro da história. Amós, entretanto, advertiu que o dia do Senhor chegaria em breve e não seria um dia de prosperidade, e sim um dia de julgamento e trevas. Irmãos, todos nós estamos conscientes e estamos ouvindo diariamente que os tempos estão próximos, que os dias do fim não vão demorar. Então, é momento da gente se achegar a Deus com o coração quebrantado, com a alma aberta para o Senhor, começar a receber a palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Amós advertia que chegaria um dia em que essa prosperidade desapareceria e o julgamento viria, e era um julgamento sobre trevas. Como muitas vezes acontecia nos profetas do Antigo Testamento, havia poucas evidências que o povo mudou de atitude depois de ouvir a mensagem. E isso é muito comum ao que nós conhecemos hoje. Há poucas evidências, pessoas estão indo para os cultos, estão indo para as igrejas, mas há pouca evidência de mudança de vida. E se requer uma mudança imediata no modo de viver de alguns de nós, inclusive meu e seu. Então a gente não pode simplesmente transferir para o outro a responsabilidade e achar que conosco não tem problema. Nós precisamos também dessa mensagem dos últimos dias. A afluência das pessoas e a vida confortável davam às pessoas a sensação de segurança. Quando Amós vem e diz assim, olha, essa segurança é falsa. Mas eles olharam para o profeta e disseram, não, isso é um alarme falso, ele está sendo muito radical. Não, queridos, essa situação que a gente está vivendo hoje também no Brasil e no mundo, tende a gerar em nós um descanso, um relaxar. Não, gente, nós estamos vivendo em tempos difíceis e a gente tem que estar bem atento, porque o Senhor vem e Ele virá em hora que a gente não aguarda, em hora que a gente não espera, e vai trazer juízo sobre essa terra. As advertências do profeta Amós, no entanto, não aconteceriam nos anos seguintes. De fato, aconteceu quando o império da Assíria invadiu o reino do norte, destruiu as cidades e levou todo aquele povo cativo. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Embora a mensagem de Amós seja de julgamento e condenação, nos versos finais do livro, o profeta oferece um vislumbre de esperança. Ele profetizou que Deus restauraria a nação de Israel, reconstruiria suas cidades e traria as pessoas de volta à terra da promessa. Gente, as promessas de Deus sempre são cumpridas. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós podemos estar vivendo um momento difícil por fruto, por resultado da nossa desobediência, mas o Senhor nos chama para Ele, para a sua palavra, e à medida que nós obedecemos o Senhor e vamos na direção dEle, Ele traz restauração, Ele traz mudança, Ele traz cura, Ele traz um estilo novo de vida, e Ele pode repor tudo aquilo que a gente perdeu nesse tempo todo que a gente esteve distante do Senhor. Nesse dia, ele diz que o Messias restauraria a linhagem davídica e se assentaria no trono de Israel para sempre. Está escrito no capítulo 9, versículo 11 e 12. Só isso já era motivo de esperança. Eu queria enfatizar agora, rapidamente com você aqui, 5 lições que a gente aprende com o profeta Amós. Gente, quando a gente lê um livro da Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que tirar lições para a nossa vida. A palavra foi escrita para a gente aprender e praticar o que está escrito lá. Embora Amós tenha ministrado a Israel e entregue uma mensagem específica para aquele tempo específico, há várias coisas que eu e você podemos aprender da sua vida, da sua mensagem, do seu ministério, que são aplicáveis a mim e a você ainda nos dias de hoje. E a primeira verdade que eu queria tirar
para nós hoje é que Deus chama e comissiona indivíduos comuns. Vou repetir para você guardar. Deus chama e comissiona indivíduos comuns. Nada sobre a vocação de Amós como pastor e fazendeiro teria marcado como alguém adequado para carregar o manto profético. Um agricultor e um fazendeiro não eram pessoas que caberiam na caixinha nossa para serem profetas. Profetas seriam aqueles que foram treinados, passaram por um longo treinamento. Esse homem aqui aprendeu na vida do campo, na vida sofrida. Na verdade, o currículo que Amós levou foi simplesmente a sua comissão divina, que parecia tão normal para ele. Eu não sou profeta, eu sou um boiadeiro, um colhedor de sicômoros, mas o Senhor me comissionou. Sabe o que se chama isso, irmãos? Graça, misericórdia, bondade, cuidado de Deus. Deus chama quem Ele quer, Ele comissiona quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer, desde que Ele encontre um coração aberto para ser usado por Ele. Entende? Então, na verdade, o currículo de Amós não teria sido notável de forma nenhuma para aquele papel. E ainda assim, a soberana graça de Deus escolheu um pastor e um fazendeiro para ser um porta-voz de Deus para aquela nação. Amós, irmãos, não é o único exemplo das Escrituras que Deus usou indivíduos comuns e trabalhadores para fazer a sua obra. Você sabe disso. Nós temos vários deles, entre eles o próprio Moisés, que estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, quando Deus aparece com uma chamada para ele lá. Então, eu não sei o que você faz, não sei onde você trabalha, não sei qual a sua profissão, mas eu sei de uma coisa: Deus conta com você. Deus conta com os dons que Ele colocou na sua vida para serem usados para o reino dEle e para a sua realização e satisfação pessoal. Gente, Deus não quer servos para trabalhar para Ele. Ele quer pessoas ligadas com Ele para serem usadas por Ele nos lugares que Ele quiser, para trazer salvação, transformação de vida e também realização pessoal para aquele que é usado por Deus. Irmãos, a chamada de Deus é um privilégio maravilhoso que todos nós temos quando a gente aprende a obedecer o que Deus chama. É importante lembrar, entretanto, que Deus não chamou Amós por causa das suas qualificações. Estou falando isso desde o início. Em sua graça, Deus chamou Amós e Amós aceitou o chamado. Eu quero dizer uma coisa para você. Não são suas qualificações que interessam. O que interessa é se você aceita o chamado de Deus para a sua vida. Se você aceita o chamado de Deus, Deus vai te preparar para a obra que Ele tem para você. Não importa. Deus vai levantar recursos, Deus vai levantar pessoas, Deus vai te dar dons, Deus vai fazer o que for necessário. E Ele vai te usar com grande poder e graça, porque é assim que Ele age, é assim que Ele trabalha nesse mundo. O ministério de Amós demonstrou aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1:27, diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as que são fortes. Então, gente, o potencial está em Deus, você é apenas um instrumento que Ele vai usar. Então, a primeira lição que eu aprendo é que Deus comissiona indivíduos comuns. Segunda lição que eu aprendo: o fardo de um chamado divino não pode ser facilmente ignorado. Se você recebeu um chamado de Deus, você não pode ignorar esse chamado de Deus. Amós foi chamado para profetizar no Reino do Norte. Ele podia ter escolhido ficar em casa. Ele podia ter dito não ao chamado de Deus. Por quê? Porque profetizar, um profeta do Sul profetizando no Norte, acarretaria em perigo de vida. Era muito mais fácil para ele ficar em casa, cuidando do gado dele e colhendo os sicômoros, do que ir para lá e profetizar. Havia risco de vida para ele, ele poderia ser morto lá. Mas, para atender o chamado de Deus, ele ia ter que enfrentar isso. Ele tinha chance de ter o seu ministério condenado e ele jogado na cadeia, e pior ainda, ele poderia até ser morto. Mas ele decidiu obedecer o chamado de Deus, e por isso Deus o fez prosperar no ministério que Deus deu a ele. Amós poderia ter recorrido à sua falta de qualificações como razão pela qual não era homem certo para o trabalho, coisa que você tem feito.
Você, irmão, você, irmã, às vezes, diz, mas pastor, eu não sou a pessoa certa para isso. Deus não chama pessoas erradas, irmãos. Deus chama as pessoas certas. E essas pessoas são as pessoas que Ele usa para louvar, para engrandecer o nome dEle, para fazer a obra dEle nesse mundo. Então, entenda, você é um chamado de Deus e Deus vai usar você de uma forma muito sobrenatural. Deus vai usar você de uma forma que você não consegue imaginar no seu reino. A terceira lição que eu aprendo com Amós é a seguinte: a adoração tem que ser nos termos de Deus e não nossa. Muito cuidado com isso. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus do nosso jeito. O que estava acontecendo em Israel, para você entender? O templo estava no Reino Sul, em Judá. Então o povo do norte vinha tudo para o sul para adorar a Deus lá no reino. Então o rei do norte pensou o seguinte: se esse povo começar a ir para adorar lá, amanhã ou depois o que vai acontecer é que eles vão unir novamente as nações e eu perco a minha nação. O reino do norte e do sul se une novamente e eu perco. Então o que ele fez? Ele criou ídolos e colocou lá em Israel, lá na Samaria. E daí apresentou aqueles ídolos ao povo, dizendo para o povo o seguinte: esses aqui eram 2 bezerros de ouro. Esses aqui foram os deuses que te tiraram da terra do Egito. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, fala sobre isso. E colocou esses bezerros na cidade de Betel, um deles em Betel e outro em Dan. E então começou a exortar o povo a adorar ali naqueles lugares. Então Betel se tornou o centro de adoração para a nação de Israel naquela época. A partir de então, ficou chamado que o povo do norte adorava nos lugares altos. Nenhum rei subsequente teve o sentido espiritual de eliminar esse perigo. Pelo contrário, isso continuou, ao ponto de, no tempo de Jesus, os judeus e samaritanos não se davam, lembra? Lembra o encontro de Jesus com a mulher samaritana? Essa rixa por causa exatamente da adoração. Uns adoravam em Jerusalém, outros adoravam em Betel, e não havia unidade entre eles. Então, nos tempos de Amós, veio para profetizar contra isso, dizendo que essa idolatria ia levar a nação ao cativeiro. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que nós lemos lá que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Sempre nos termos de Deus e nunca no nosso próprio termo ou qualquer outra idolatria. Eu não posso escolher o jeito que eu tenho que adorar. É Deus que determina como ser adorado. Eu não posso oferecer a Deus qualquer coisa, não posso me relacionar com Deus de qualquer modo, de qualquer maneira. Pelo contrário. Então, o foco do ministério de Amós foi para a nação de Israel. E nos 2 primeiros capítulos ele mostra essa acusação toda que acontecia. A terceira lição que a quinta lição que a gente aprende: a nossa esperança é encontrada somente em Cristo. Muitos notarão que os escritos de Amós se concentram muito mais no julgamento do que na esperança. A verdade é que a maioria dos profetas veio com advertência de julgamento pela desobediência de Israel e sua rejeição de Deus como seu rei. O futuro sempre era brilhante para o povo de Israel ou Judá, como logo descobriria nos dias vindouros. Entretanto, é apropriado que Amós, o profeta, pastor, termine seu ministério com uma visão profética vinda do Messias, que reconquistaria o seu povo e se assentaria no trono de Israel. Portanto, em tempos bons ou ruins, como o povo de Israel tinha motivos para esperar o Messias que havia de vir, nós também, eu e você, temos muitos motivos para esperar e se alegrar no mesmo Cristo que será e que há de vir. A Ele toda a glória e todo o louvor. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, nesse momento, visite cada pessoa que está ligada nesse momento conosco. Que o Senhor abençoe cada uma delas, que todas as orações que estão sendo feitas nesse momento e os pedidos de oração que estão sendo lançados no chat recebam, ó Deus, um cuidado especial do Senhor. Abençoa com uma semana de vitórias, uma semana de livramento, uma semana de bênção. Ajude-nos a andar nos seus caminhos, fazer a tua vontade e realizar o teu propósito, porque é para isso que nós estamos aqui. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso nos mantenha no caminho do Senhor, firmado nele e unicamente nele.
para a honra, para a glória e para o louvor de Deus Pai. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa segunda-feira, fique na presença de Deus e nos vemos em breve.